Então, a saúde mental, vamos fazer um estudo metodológico. Emoção. A gente sabe que a emoção faz parte da vida da gente. A gente não tem apenas o corpo físico e a mente. A gente tem as emoções, e as emoções dão um colorido à nossa vida. Se a mente nos dá a capacidade de discernimento, e ela tem, digamos assim, uma forma pelo qual a gente se comunica e a gente entra em contato com os outros, talvez a emoção dê o colorido. E dizem os clarividentes que esse colorido aparece nas formas de pensamentos e até na nossa alma. Mas esse colorido também tem uma ação de movimento. Emoção tem muito a ver com movimento. Por isso que é tão importante na meditação, quando você acalma esse movimento, né, como um lago, tranquilo, você tem a capacidade de acalmar as emoções, porque a emoção é movimento, tanto é que a palavra vem de emotion, ou como diz do inglês também, de motion, que é movimento. Então, emoção e movimento tem tudo a ver. Então, a emoção é um movimento. E esse movimento, ele, na nossa natureza psicológica, ele pode ser tanto agradável como desagradável. Tanto pode ser uma emoção prazerosa como uma emoção aflitiva, ou conflitiva, ou difícil de suportar. Então, dependendo das emoções que a gente tem, elas até afetam a nossa vida, nos causam doenças e, às vezes, até nos deixam sem capacidade, até de enfrentar a situação. Tanto é que na base das nossas emoções existe o medo. O medo é uma emoção básica da sobrevivência. Mas o medo, quando ele é muito forte, ele causa o estresse. Na base do estresse existe o medo, e o medo é uma emoção paralisante. Ele tira a nossa capacidade de ir à luta. Por isso, quando eu mostrei a palavra crise, o medo é o tempero disso. Se você tem muito medo, você não enfrenta a crise, né? Então, você às vezes fica paralisado pelo medo. Então, o medo, dentro das nossas emoções, ele é uma emoção muito importante. Mas se o medo é demasiado, ele pode não permitir não só a nossa sobrevivência, como ele pode impedir as nossas ações, impedir a nossa capacidade de modificar ou suportar as adversidades. O medo, ele mexe em todas as nossas funções vitais. Ele mexe na nossa fala, ele mexe na nossa respiração. Por isso que o controle do medo, muitas vezes, das emoções, passa pelo controle da respiração. Vocês veem que as artes marciais, a yoga, o tai chi, a meditação, tudo começa pela respiração, os pranayamas. Porque é pelo controle da respiração que você controla o batimento cardíaco e controla a respiração e, por consequência, as emoções. Por exemplo, quando uma pessoa faz cócegas na outra e a pessoa começa a sentir cócegas, significa que ela perdeu o controle do seu corpo, então ela sente cócegas. Mas se ela é capaz de controlar a respiração, ela não vai sentir cócegas. Da mesma forma, a pessoa que controla a sua respiração, ela não vai permitir que as emoções se apossem dela de uma forma arrebatadora. Porque o controle das emoções passa pelo controle da respiração. Por isso que os yogis, através da respiração, diminuem o seu batimento cardíaco e controlam as suas emoções. Então, na base da yoga, nós temos dois pilares. As posturas, que são os asanas, e o controle da respiração, que são os pranayamas. Então, é muito importante saber que o controle desse movimento, desse burburinho interno, depende do controle das emoções. Uma vez o discípulo perguntou ao seu mestre, o que eu faço para conseguir o nirvana? Ele falou assim, é fácil, só não pensa em macaco. O que aconteceu? Só apareceu um monte de macaco. Ele, não quero pensar em macaco. Aí pensava, a cabeça dele estava cheia de macaco. Ou seja, a nossa mente tem muito disso. Ela é muito impressionável e, às vezes, a gente não tem o controle. Para conseguir o controle, nós precisamos conhecer as nossas emoções, porque senão as emoções nos dominam. E elas são capazes de mexer em todas as partes do corpo físico. Então, a gente tem que conhecer, porque as emoções são contagiantes. As emoções, tanto boas quanto ruins, podem fazer parte da nossa vida e a gente tem que aprender a controlar esse movimento. É como você aprender a surfar. Você tem que aprender a se manter equilibrado nessa onda. Ou como aprender a andar de patins, ou como aprender a
andar de bicicleta. Mas não pode ser rígido. Se você for rígido, você cai. Né? A pessoa que quer andar, por exemplo, de bicicleta, ela não pode soldar o guidão. Porque se soldar o guidão, não mantém o equilíbrio. Então, é importante essa flexibilidade. Dentro das emoções, você tem que ter o bom senso. É o equilíbrio, é o Wuvei. Quem faz psicologia sabe que, ao enfrentar as emoções que são difíceis de suportar, no primeiro período, é muito conflitante. A pessoa tem a resistência. Eu não quero ver isso. Eu não quero entrar em contato com essas emoções aterradoras que eu estou botando debaixo do tapete o tempo todo. Então, ela tem uma dificuldade muito grande. Ela mistura tudo. E que na alquimia isso é chamada melagenização, ou nigredo, ou seja, tudo fica escuro. Ela está sem luz, ela não percebe nada. Até que aos poucos, com a ajuda do mestre, com a ajuda do psicólogo, do terapeuta, ela vai botando luz na situação, ela vai vendo que é capaz de fazer a limpeza, que dá para fazer aquilo por etapas, e que aquilo tem relações umas coisas com a outra, que ela foi condicionada de uma forma ou de outra, e aí ela fica apaixonada, aí ela sai de um lado e vai para o outro. Né? Do preto ela vai para o branco, né? Do nigredo ela vai para o albedo, na alquimia. Então ela fica fã, e fica até fanática. Não, você tem que fazer terapia, fala para a mãe, para o cachorro, para a namorada, para todo mundo tem que fazer terapia e tal. Terapia é uma maravilha, é a 8ª maravilha do mundo. E isso ainda não é o final. Só quando ela atender um terceiro estágio, que é o rubedo, quando ela adquire ou entra em contato com a pedra filosofal, que ela consegue destilar o que é ruim do que é bom, e ela sabe que as coisas ruins serviram de adubo para que a sua plantinha da individuação pudesse crescer, é que ela vai agradecer tudo que ela passou e não vai desprezar, inclusive, os seus erros, os seus vícios, nem as suas virtudes, nem os seus acertos. Tudo foi importante, a individuação não joga nada fora. Então, ela integra tudo. E quando ela integra tudo, aí ela se torna um indivíduo, ou seja, uma pessoa não dividida. Então, a individuação não é deixar de ser quem você foi, mas é uma mutação, uma transformação em que você aproveita as coisas que você tinha de ruim e que lixo é coisa errada no lugar certo, ou seja, você põe as coisas no lugar certo e elas adubam a tua planta e você floresce para uma maturidade, para uma tranquilidade, para uma calma, e aquilo se torna os degraus pelo qual você vai alcançando, que nem Jacó alcançou o céu através da terra, através de cada vício que se torna uma virtude. Então, as emoções, elas são muito importantes. Não é? Quando a gente ouve a pessoa amada, quando a gente ouve um elogio, da mesma forma quando a gente tem uma reprimenda. As emoções, às vezes, até dispensam palavras. As emoções são muito fortes. Às vezes, uma imagem dá uma emoção, uma história conduz uma emoção. E a gente precisa entender as nossas emoções. E existem várias formas de nós lidarmos com a emoção. A psicologia nos ensina, por exemplo, a catarse, não é mesmo? A gente está com um problema muito sério, com muita irritação, com muita raiva, e a psicologia nos ensina a catarse. A gente chegar a pegar, por exemplo, um pedaço de pau ou uma almofada e de gritar, xingar, bater nela, e assim a gente joga toda aquela energia da raiva nesse objeto inanimado, e assim a gente não precisa brigar com a pessoa, não precisa matar a pessoa, não precisa fazer nada. É uma forma de lidar, é a catarse. Mas existem outras formas. Existe uma outra forma que é chamada de substituição, quando você pega as emoções que são exatamente as inversas. Ao você se pôr no lugar da pessoa, você pensa na raiva, o que a raiva pode ser, digamos, antidotada? Você pode usar o perdão, a aceitação, o conhecimento. Você pode aceitar que aquilo está te trazendo um ensinamento, se pôr no lugar do outro, perceber que o outro também pode ter razão, e assim você antidota com pensamentos contrários. É a substituição. Você substitui aquelas emoções ruins por emoções boas, aqueles pensamentos negativos por pensamentos positivos. É possível, nos pés de mestre diz que a gente deve ter sempre pensamentos positivos em reserva, para na hora que aparecer um pensamento ruim, você usar o oposto. Patanjali já falava, às vezes quando ele tem uma emoção negativa, o antídoto está no pensamento contrário. O ódio não acaba com ódio, o ódio só acaba com amor.